canal Kung Fu Life. E o tema de hoje é: o que é um nome Kung Fu? O tema foi proposto pela Isabela Pontes e pelo Tiago Paternoster. Bom, aos que nos ouvem e nos escutam pelas mídias sociais e pelo YouTube, a participação será pelo chat. E os que estão no Zoom, por favor, manter a câmera ligada e a participação pelo chat ou a mão virtual. Boa noite a todos novamente. Sifu, boa noite. Passo ao senhor, depois a palavra ao Tiago. Boa noite, mestre Rodrigo Giarola. Boa noite, Edson Maciel, participantes aqui da nossa sala Zoom do canal Kung Fu Life Instituto Muyat. Hoje, tema que é muito específico, aliás, aparentemente muito específico, para os praticantes de Kung Fu. Mas, de fato, é um tema que envolve todos nós, porque envolve uma mentalidade de renovação, uma mentalidade de vários nascimentos, que implica em várias mortes. Falaremos sobre isso mais para frente. E queria dar as boas-vindas, então, para o Tiago Paternostro, que está aqui conosco, representando a Isabela, que, infelizmente, não conseguiu entrar até o momento para que ela pudesse ser a mãe do tema. Então, temos aí, representando a Isabela, o Tiago Paternostro. Boa noite, Tiago. Seja bem-vindo à nossa live de quarta-feira do Instituto Muyat, canal Kung Fu. Boa noite, Sicum. Boa noite, Sipak. Boa noite a todos os participantes. Como o senhor falou, Sifu, a Isabela não conseguiu participar conosco, mas eu tive a oportunidade de conversar com ela a respeito do tema que ela propôs ontem, no nosso Mocum, lá, junto com o nosso Sifu, Thiago Quintela. E o que eu entendi da questão central da dúvida da Isabela era de como que se dava a escolha, né, do nome, e como que era definido através, talvez, da fonética ou das questões particulares de cada discípulo, né, de cada membro. E aí, apoiado nessa fala inicial do senhor, eu tive a oportunidade de participar da cerimônia de Baici do mestre Nathaniel Rosa, que ocorreu esse final de semana agora em Brasília, e eu fiquei bastante tocado pelo momento onde o discípulo ele realmente renasce, né, com uma nova perspectiva, um novo caminho, uma nova forma de chamamento que eu achei extremamente forte, muito bonito o momento. Né, como o senhor falou agora, a questão do renascimento. Então, acho que o tema é esse, tem vários aspectos que a gente pode abordar em cima disso, e acredito que vai ser bastante rica essa conversa nossa hoje à noite. Obrigado, Tiago. Também aproveitando, então, a presença do mestre Tiago Quintela. Tiago, se você quiser fazer alguma complementação com relação à fala do Tiago Paternostro, você é muito bem-vindo, você que é o Sifu aí dos dois, que você gostaria de falar, né? Complementando, inclusive, essa conversa que vocês tiveram com a Isabela. Boa noite a todos, boa noite aos amigos do canal Kung Fu Life. Bom, como o Thiago já disse, né, ontem a Isabela é uma aluna minha do Mission Experience, ela está vivenciando essa prática conosco aqui no Mocum Flor de Lótus, e ela, desde de algum tempo, ela expressou uma curiosidade muito grande pelos nomes, né, porque ela me perguntou algumas vezes sobre o nome da minha família Kung Fu, né, eu dei algumas informações rápidas assim sobre ser o meu próprio nome que eu recebi do meu mestre, né, de a gente carregar um nome que carrega uma herança, né, de uma linhagem familiar, né. Então isso gerou nela bastante curiosidade, e ela vem me perguntando algumas vezes. E aí numa determinada situação em que eu perguntei se algum deles dos meus alunos tinha alguma questão para aproveitar essas lives do Instituto, e ela propôs essa, né? Eu deve ter tido algum problema para se conectar, etc. Mas ela estava bastante curiosa, né? Então o Tiago cobriu aí a ausência dela, porque eles estavam discutindo isso juntos ontem,
né? E o Thiago estava exatamente falando sobre a experiência que ele teve na família Moinatan, que foi a cerimônia de discipulado, né, de 7 novos discípulos da família Moinatan, aqui em Brasília, né, um evento muito especial para todos nós, de muita felicidade, né, e ele pôde presenciar toda essa questão que o senhor estava comentando do renascimento, né, e dos nomes dos discípulos, né. Então surgiu essa questão, ela queria saber muito sobre qual que é qual que é como se diz, qual que é o critério, né, que o Sifu usa, né, e eu disse que são variados, né, e aí eu passei a bola para o senhor responder aqui na live. É isso. Obrigado, mestre Quintela. Para que nós possamos entender melhor do que se trata o chamado nome Kung Fu, é importante entender como é que se processa a entrada de uma pessoa dentro da dimensão Kung Fu. Como que a pessoa que se interessa por Kung Fu, o que ela deveria fazer? Primeira coisa importante é lembrarmos que o Kung Fu, ele é uma educação por investimento. O que significa isso? O Kung Fu, ele tem que partir da nossa vontade para que possamos investir o nosso suor, a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso dinheiro, para que possamos, assim, aprender algo com um mentor que escolhemos, com um tema, com uma atividade que nos interessa, de uma maneira que saibamos como tirar melhor proveito dela com relação ao aprendizado, dentro de um tempo que vai ser dedicado de acordo com a nossa vontade, e, enfim, todo um processo particularizado que normalmente nós não encontramos dentro da educação. E isso é a educação Kung Fu. Mas como é que nós nascemos para esse tipo de educação? Daí a importância de encontrar uma família Kung Fu detentora de um legado que é justamente um sistema de Kung Fu. Normalmente, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai numa escola, numa academia ou até mesmo num liceu. Né? Lembro aqui em São Paulo, existe o Liceu de Artes e Ofício, que fazia o contraponto principalmente com os grêmios e as guildas que existiam na Idade Média, onde mestres artesãos, eles desenvolviam através do ensinamento aos discípulos uma nova profissão. Profissão essa que era herdada, profissão essa que, inclusive, incorporava o nome. Daí você vê, por exemplo, em espanhol, sapateiro, né? Nós temos o alemão Schumacher, tá? Que é a mesma coisa. Sapateiro e Schumacher é a mesma coisa, né? E temos os bakers, que são padeiros, tailor, que são alfaiates, e assim são profissões que são herdadas e que são cuidadas por famílias. Fischer, pescador, e assim vai sucessivamente. Ocorre que dentro desse processo há, então, uma ideia de renascimento. Lembra que eu falei sobre o sistema de Kung Fu? Eu vou dar um exemplo de um sistema de Kung Fu, que é o sistema que muitos de nós aqui praticamos, que é o sistema Wing Chun, que nada mais quer dizer do que canção em homenagem ao renascimento. Porque a primavera, Chun, ela representa justamente o renascimento de todos nós para um tipo de dimensão. É um processo que o patriarca Muyat chamava de Minsan, que é um processo de polimento através de retirada de camadas. E essa é uma das diferenças da educação Kung Fu para a educação convencional. A educação Kung Fu não é um acúmulo de conhecimento. A educação Kung Fu, ela é a retirada de camadas e não o acréscimo de camadas. Aliás, é a retirada de conhecimento, porque você vai, com isso,
trabalhar a experiência através do nosso próprio corpo. Isso não é só relativo às artes marciais. O Kung Fu, o aprendizado do Kung Fu, sempre ele tem um teor prático, tem um teor de realização, ainda que o aprendizado dentro da educação Kung Fu é um aprendizado que você nunca alcança o fim. É um processo contínuo de aprendizado. É a ideia confuciana de Hock. Hock é o aprendizado, onde esse verbo não é um verbo de realização, ou seja, você não usa no tempo passado. Você está sempre aprendendo. Então, quando nós estamos falando de aprendizado dentro da perspectiva Kung Fu, não existe a ideia de eu aprendi. Eu estou sempre aprendendo. E como é que faz, então? E como é que eu ingresso dentro de uma família Kung Fu? Eu tenho que ser aceito pelos líderes dessa família. Uma família Kung Fu pode ter a liderança única de um mentor, um mestre, um Sifu, como nós chamamos em chinês, ou uma liderança dupla, que é uma coliderança de fato, entre o Sifu e a Simou. Esses dois, então, compondo a liderança da família. E a eles cabem a decisão de aceitar ou não essa pessoa que está pedindo para ingressar dentro da sua família. Como esse processo é um processo muito difícil para quem pede e muito difícil para quem aceita, ou até pior, para quem rejeita, né? É difícil eu falar, olha, eu não quero te aceitar. Daí existe, então, a figura importantíssima do Cai Xiu-Yan, que é o apresentador formal. Ele vai fazer a mediação do pedido com a reflexão de aceitação ou não, né, dos líderes da família. Então, por quê? Porque um líder de família, ele quer, conforme o momento que a família está vivendo, ele tem diferentes demandas. Cada família tem uma demanda diferente. Então, por isso que é tão impactante e revelador a aceitação do patriarca Ip Man na família Chang Wassun, quando ele tinha menos de 10 anos de idade, e a família Chang Wassun era uma família extremamente madura, né? Onde a maioria dos praticantes eram exatamente 15 praticantes, dentre os quais esses 15 praticantes, todos tinham por volta já dos seus 40 anos de idade. E aí aparece um garoto, né, de 10 anos de idade que deseja aprender Kung Fu, né? E esse garoto se chamava Ip Man. Então, nós temos aí várias situações únicas que eu poderia aqui contar para vocês de ingresso na família, inclusive a minha própria, né? E dos meus discípulos, do meu mestre Muyat, ou do meu mestre Ip Man, ou do mestre do meu mestre Chang Wassun, que também é um ingresso muito marcante quando ele foi aceito pelo patriarca Leung-jan, o sexto patriarca do sistema Wing Chun. Então, nós temos aí várias situações. Só que o que acontece? A partir do momento que você ingressa numa família, você está nascendo para o Kung Fu. Você está nascendo para uma vida nova. Você está nascendo no seio de uma nova família. Por quê? Porque agora você está renascendo. E aí, então, se justifica o recebimento de um nome. Ele irá, então, receber um nome Kung Fu que será ofertado pelos líderes da família, e para isso existe uma cerimônia. É a cerimônia chamada Bai Si Din Lai. E essa cerimônia, chamada especificamente de Bai Si, porque Din Lai é cerimônia, foi a que o Tiago Paternostro testemunhou lá na família Moi Natan, que é uma das duas famílias da nossa linhagem
que se encontra na cidade de Brasília, capital federal do nosso país. E lá, então, nós tivemos a oportunidade de não só também estar presente, a convite do líder da família e da co-líder da família, para que a gente pudesse, com isso, prestar nossa colaboração. Mas a pergunta da Isabela diz respeito especificamente à escolha do nome Kung-Fu, que, como sabiamente já adiantou o mestre Quintela, é uma escolha que vai depender de diferentes critérios de acordo com diferentes momentos que a família está vivendo. Sempre a critério do líder da família. Ocorre que, como sempre falo, é uma responsabilidade muito grande do líder da família. Por quê? Porque esse nome que será escolhido é um nome que poderá... Hoje, ele representa o discípulo, a pessoa do discípulo. Amanhã poderá representar toda uma família. Depois, todo um clã. Depois, todo um grande clã. Para que depois possa ser o nome de toda uma linhagem. Imagine se é um nome que tenha uma certa inconformidade, né? E ele, então, começa a crescer o nome. Porque o nome, mais importante do que ele ser um nome famoso, é importante que ele seja um nome grande. Então, ele já tem que nascer bem. Ele tem que nascer um nome onde você já tem a visão de que será o nome de uma linhagem do sistema Wing Chun. Ah, mas a gente não sabe do futuro. Claro que não. Mas é esse o carinho que nós temos que ter e a responsabilidade. E isso se torna uma coisa muito delicada, principalmente a partir da 10ª geração, que é a geração na qual eu pertenço, onde os primeiros estrangeiros passaram a ingressar na família Kung Fu. E aqui houve uma menção, uma divisão de águas dentro de todas as linhagens de Wing Chun, onde o patriarca Moyat, por exemplo, ele, para acolher os seus discípulos dentro da árvore genealógica e, com isso, ter os direitos plenos que a tradição outorga, ele adota todos os seus discípulos outorgando o seu próprio sobrenome. E aí, então, você observa que todos os estrangeiros adotam o sobrenome Moi. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 discípulos chineses que não adotam o sobrenome Moi, em função deles, por serem chineses, adotarem o sobrenome da sua própria família, que é o caso, por exemplo, do mestre Paul Liu. Né? Então, em cantonês, Liu é Lao, mas mesmo assim ele prefere utilizar o nome Moi, mas ele não precisaria. Né? Então, o nome Moi vem junto com o nome Lao, porque ele é um descendente da nossa linhagem, mas ele poderia perfeitamente usar o sobrenome Lao, né? Ainda que ele prefira utilizar o sobrenome Moi. Então, essa é a questão do sobrenome. E o nome? O nome, ele pode ter vários critérios, como foi aqui mencionado. O primeiro critério, o critério mais simples, é o critério da aproximação fonética do nome de nascimento. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma aproximação fonética. Outras vezes, a pessoa tem um nome em função de um ordenamento momentâneo que a família possui. Que pode durar 10, 20, 30, 40 anos, ou pode durar 1 ano, por exemplo. Vai depender daquele momento. Então, o Tiago Paternoster, que participou da cerimônia da família Moi Natan, observou que havia uma relação
de nomes que estavam integrados por aquele grupo. E daqui, por exemplo, 10, 20, 30, 40 anos, as pessoas vão se identificar por alguns critérios utilizados lá. Então, isso é a arte de ofertar o nome. Né? Por quê? Porque tudo isso tem uma riqueza desde já. E com isso, né, um significado de força para esse nome. O que é interessante? Que o nome, ele antecipa aquilo que a pessoa será. Ele não está lá para poder ser uma espécie de título. O título normalmente advém de algo que a pessoa já fez. E o nome não. O nome é algo que a pessoa muitas vezes irá fazer, confirmar, ou já está fazendo e continuará fazendo. Então, é muito interessante como que, né, a arte de se escolher sobre diferentes critérios, ter a sensibilidade de conhecer a família para poder saber o momento, né, e saber escolher sabiamente, para que depois o aluno não passe vergonha, que é uma coisa que muitas vezes acontece. Né? Ele descobre como que é o nome, aí o chinês não consegue entender como é que é o nome dele, e nós temos que lembrar que o nome, hoje, isso inclusive acontece com todos nós, né? Muitas vezes há muitos pais que preocupados hoje com como o filho irá ser chamado em outros países, prefere o uso de nomes globais. Né? Nome global é um nome que pode ser usado em vários lugares. E esse nome, ele continua sendo igual em todos os lugares. Curiosamente, o meu nome é um deles. Né? Quando você fala de Léo ou Leo, você pode ver que é um nome grego, que é por isso usado em vários lugares. Né? Então, por exemplo, já Tiago é um nome extremamente da nossa língua. Seria equivalente a James nos Estados Unidos, né? Ou seria equivalente a Iago, ou a Jacó, né? Ou a Jacobo, ou Jacob, né? Então você vê que são todos derivações do mesmo nome, né? Então, Diogo, Tiago e Diogo vêm da mesma raiz, Diego, né? Diego, Tiago, então tudo isso são variações e que muitos pais têm essa preocupação de fazer isso ou não. Muitas vezes o nome é uma homenagem a um ancestral, a um avô, a algum elemento, pessoa meritória que recebe isso como homenagem a tal pessoa. Então, tudo isso nós temos dentro da questão dos nomes Kung Fu, é algo que cada vez mais deve ser levado a sério, como sempre foi levado, para que as pessoas possam, com isso, saber como valorizar a sua própria jornada através daquele primeiro passo que é dado, a primeira oferta, que é a oferta que o Sifu e a Simou faz, ofertando assim o nome Kung Fu. Esse é o primeiro passo. Por isso que é muito interessante na cerimônia, como esta que o Tiago Paternostro presenciou, a entrega dos símbolos de legitimidade, que são documentos comprovando, inclusive, assinados pelos líderes da família, pelos líderes do clã, que corroboram, então, com aquele momento e validam aquele momento como um momento que traz legitimidade para a linhagem. Né? Então, isso é muito importante, por quê? Porque esse processo já se repete há 12, 13 gerações e a gente pretende, é óbvio, que isso continue por muitas outras gerações. Então, eu vou aqui não me estender mais, deixar aberto para que vocês possam fazer perguntas mais específicas e, com isso, então, atender melhor a participação de vocês. Eu estou vendo aqui que o Tiago já está com a mão levantada, eu vou passar a palavra para o Tiago Paternostro, para que ele possa fazer a sua contribuição. Obrigado, Sicom. Essa última fala do senhor, de que o nome pode vir ter alguma origem histórica ou de alguma homenagem,
A minha história pessoal, a minha mãe queria muito que o meu nome fosse Radamuri, que é o nome de um príncipe de uma história que ela leu do Egito Antigo, da Mesopotâmia, alguma coisa assim. E o meu pai teve que discutir fervorosamente com ela para que o meu nome não fosse Radamuri, que ele achava que eu ia enfrentar grandes dificuldades na escola, principalmente, em relação aos amiguinhos. Uhum. Então, essa questão da homenagem também tem que ser feita com delicadeza, né? Às vezes o príncipe lá, não sei aonde, dos Emirados Árabes, tinha o contexto dele, né? Exato. E a minha mãe querer colocar esse nome num garoto, né, na passagem de século ali do 20 para o 21 no Brasil, até que ponto que essa homenagem ia ser bem sucedida, né? Se é que é possível a gente definir um sucesso nesse sentido. E é interessante isso. E tem outros casos onde as pessoas elas acabam valorizando esse nome, né? Por exemplo, se você chamasse Radamuri e muitas vezes você fosse uma pessoa que fosse admirada por muitos e pais começariam a colocar nome de Radamuri em sua homenagem. Então existem vários casos muito interessantes com relação a nome, que onde o nome ele é ressignificado, né? Então, você vê muitas vezes nomes que tinham, durante um determinado momento, uma situação até pejorativa, e depois eles acabam entrando em evidência e se transformando em nome de muito respeito. Então, isso tudo vai variar conforme o povo, muitas vezes, né? A pessoa vai variar conforme a cultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, houve um grande campeão de karatê chamado Carlos Bunda, né? Então, né, nos Estados Unidos não teve problema nenhum, né? Talvez aqui no Brasil ele enfrentaria algum problema com esse nome, é um nome italiano, né? Então, temos que lembrar disso, né? Então, temos aí várias situações culturais delicadas que temos que lembrar. Por quê? Porque o nome é um nome que visa enaltecer. Agora, muitas vezes, para determinada cultura, esse nome ele carrega um outro contexto, como você mesmo afirmou aí, Tiago, com relação ao nome Radamuri, né? Então, poderia realmente acontecer essa situação, ou a uma situação, nós temos em Belo Horizonte, nós tivemos um grande apoiador, uma pessoa que apoiou muito o início do Wing Chun em Belo Horizonte, que era o Dr. Hitler, né? O Dr. Hitler, que era, inclusive, diretor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. Tá? E ele recebeu esse nome do pai, que era policial também, em decorrência em homenagem a Adolf Hitler, que era, na época, o chanceler da Alemanha. Então, com isso, né, depois Hitler se torna o Führer, e tem toda essa história conhecida, e o pai, inclusive, foi perseguido dentro da polícia em decorrência dessa homenagem que ele fez ao Dr. Hitler. E o Dr. Hitler fez questão de manter o nome, questão de subir na mais alta hierarquia da Polícia Civil Mineira e manter esse nome em homenagem e respeito ao pai. Né? Então, olha só que uma história bonita de ressignificação, né, que pode acontecer. Então, tudo isso são situações muito delicadas e que cada um vai ter que ponderar, e os líderes da família, portanto, têm que ter um compromisso muito grande para saber como elaborar essas questões, ok? Vou passar a palavra agora para o Jones. Boa noite, Jones, seja bem-vindo, você que fala aí de Israel. Boa noite, se for. Tudo bom? Eu queria fazer, na verdade, uma pergunta, são acho que duas em uma, né? Na época que o Sikun Moya ainda estava entre nós fisicamente, eu tenho informação que ele ajudava o senhor a nomear até os discípulos. E normalmente o nome chinês
ele fazia uma coisa artística que o nome chinês tinha um significado muito grande com a personalidade da pessoa e, ao mesmo tempo, rimava com o nome da pessoa, muitas vezes. Então, eu queria fazer duas perguntas, né, dentro dessa. Primeiro, por que ele normalmente escolhia o primeiro nome e não o sobrenome que a pessoa tinha? E segunda pergunta, se além de ser por uma questão prática, claro, da pessoa já ter um nome que parece com o nome próprio dela, se tinha algum motivo mais profundo nisso. É muito interessante porque muitas vezes esses nomes, você vê, o patriarca Moyá deve ter escolhido em cerca de 100 nomes para membros da nossa família, tá? E ele sempre escolheu de uma maneira que até hoje para mim é um mistério de como que ele escolheu esses nomes. E nenhum deles se repetiu, todos esses 100 nomes, né? E não era só com relação ao sobrenome, ao nome. Também havia nomes que eram baseados no sobrenome. Outros não eram baseados nem nome nem sobrenome. Por exemplo, o meu próprio nome. O meu nome é Moyassá. Não tem nada a ver com Léo Imamura, por exemplo. Os meus irmãos, como por exemplo William Moy, o próprio filho dele, o nome do Kung Fu dele é Wailan, quer dizer, parecido com William. Ou o nome do outro meu irmão, Miguel Hernandes, é Macau, que tem a ver com o Miguel. Ou o meu outro irmão, Pete, é Parril, que tem a ver com o Parril. Então, tem muitos nomes que têm associações, mas o meu em particular não tem. Por que isso? Eu não sei, talvez nem ele saiba responder essa pergunta. É algo que vem naquele momento, no momento de inspiração. E se você observou, como você já deve ter observado, Jones, você observou que os nomes eram sempre muito pertinentes. Tá? Parecia que muita gente perguntava se eu fazia um relatório com todos os detalhes, né, da pessoa, porque era muita coincidência. E a palavra realmente é essa, é coincidência, né? É uma incidência que se coordena com a outra. Então, sim, nós tínhamos aí uma coincidência, né? Só que é uma coincidência que se repetia a centenas. Não é uma coincidência de 1, 2, 3, né? É 4, 5, 6. Então, tudo isso tem a ver com uma sincronicidade entre, muitas vezes, ele, Muyat, comigo, que era o líder da família. Da mesma forma, quando muitos dos meus discípulos, líderes de família, pedem para que eu escolha o nome, porque você falou uma coisa que não é, vamos dizer assim, ajustada. Ele não me ajudava a escolher o nome da família. Ele escolhia integralmente. Eu pedia para que ele escolhesse. E depois, eu, com isso, poderia falar alguma coisa. Nunca falei. Sempre preferi deixar. Por quê? Porque eu tinha medo de que, se eu falasse alguma coisa, a minha limitação, a minha ignorância poderia travar essa fluência profunda que existe dentro desse momento, que é um momento de inspiração. Né? E eu aprendi muito isso, eu que sou uma pessoa muito cerebral, que eu aprendi porque eu via o patriarca Moyá pintando ou desenhando. Então, como é que ele fazia? Normalmente, se a gente vê as pessoas, né? Quando eles pintam, eles fazem, capricham, aquela coisa toda, né? Ele não, ele botava a tela na frente, respirava fundo, olhava para a tela e depois deixava o pincel andar sozinho. Então, ele fazia assim, ó, o pincel ia sozinho. Muito mais rápido, não tem aquilo que a gente vê característico, né, de certas pessoas que estão desenhando, fazem várias linhas. Não, é uma linha só. E era muito interessante ver isso. Era mais interessante do que ver o resultado. Porque muitas vezes saía muito bom,
Outras vezes não saía muito bom. Mas às vezes que saía muito bom, tinha uma legitimidade dentro daquilo que nós estávamos falando de sanir e de confiar no seu corpo, que aquilo que o patriarca Moyat, né, fala para as artes marciais, ele exercia não só nas artes marciais, ele exercia isso também dentro das outras artes, inclusive as artes plásticas. Então é muito interessante essa questão de se deixar levar pela situação a partir do momento que eu tenho uma configuração estratégica inicial. Quer dizer, eu tenho todas as condicionantes devidamente estruturadas. E a condicionante para que um Sikun escolha o nome dos seus Tosun é o quê? É a relação de intimidade, principalmente entre o líder de família, o seu Todai, e o próprio Sikun, né? Ou seja, o Sifu e o Sikun. Porque aí esse reflexo, né? Ou melhor, essa relação vai refletir no nome escolhido para a pessoa. Tá? É quase como o Sifu ele se torna um filtro, um conjuntor, né? de várias pessoas e através da relação da pessoa, do Sikun com o Sifu, ele faz a leitura dos diferentes membros dessa família, tá? Então, se você viu, Tiago, foi o que aconteceu naquela cerimônia que você presenciou. Foram 7 nomes, muitas das pessoas eu não tinha intimidade, mas você viu que os nomes foram muito ajustados a cada um deles, né? Com aprovação, é óbvio, sempre do líder da família, no caso do mestre Nathaniel Rosa, tá ok? Bom, parece que o mestre Quintela está com o braço levantado, eu acredito que ele queira completar alguma coisa da minha fala, fique à vontade, mestre Quintela. Eu queria fazer um complemento aqui no sentido de que é muito interessante essa história que o senhor coloca sobre, né, essa relação do senhor com o patriarca Moyat, com o Sikun, o meu Sikun, e a maneira como ele escolhe os nomes, né, porque na pergunta inicial que a Isabela me fez, né, algumas vezes, tinha muito a ver com critério, né? Como a pergunta dela era como que o senhor vai escolher o meu nome, Kung Fu? Né? Essa era a pergunta original dela. E eu não tinha nenhuma resposta para ela. Eu dizia assim, eu não sei. Né? Primeiro a gente tem que, né, estabelecer a nossa relação. Né? Isso era a resposta que eu dei. Né? E é interessante porque quando o senhor coloca essas condicionantes, né, das relações entre o Sifu e o Sikun, né, e mostra muito também do Kung Fu do patriarca Moyat, porque uma vez que até a inspiração pura pode ser um critério, né, a própria inspiração pode ser um critério, né? E a inspiração para ser manifestada, né, ela tem que ter um nível de relaxamento muito grande diante da responsabilidade, né? Porque, como o senhor colocou, né, existe uma responsabilidade grande em você nomear uma pessoa, rebatizá-la, né? Isso pode se transformar, pode tomar uma dimensão, né, que a gente não está nem calculando, né, em termos de crescimento do nome, né? Então, existe um peso, né, de responsabilidade, e para a inspiração se manifestar como um critério, né, precisa ter Kung Fu num nível em que você está relaxado o suficiente para isso. Né? Então, se fala muito do Kung Fu do patriarca Moyat e mostra muito sobre essas relações, como as relações entre as gerações, né, elas são realmente fortes e legítimas, né, porque em testemunhos como esse que o senhor colocou, né, a tranquilidade com que o Sikun escolhia os nomes, né, de pessoas que talvez ele nem conviveu, né, certamente ele não conviveu, né, com alguns, né, e ainda assim são muito apropriados. Eu conheço esses meus irmãos Kung Fu que têm esses nomes e de fato são todos muito apropriados. Né? Então é muito interessante essa questão. Né? E aí, depois desse comentário, eu queria perguntar um pouco sobre a origem dessa tradição do nome, em especial para os estrangeiros, né? Porque, se eu me recordo, eu queria que o senhor me complementasse assim, a minha lembrança, que o Sitaikun também teve uma participação inicial em algum nome, acho que do Sipak Sanitan, não sei,
Eu queria que o senhor me corrigisse nessa história, para saber dessa tradição que começou até talvez antes do Sicum, né? O Sicum, claro, o patriarca Moyat tinha um contexto muito específico, né, de morando em Nova York, né? Então todos os nomes ocidentais, então tinha ainda um outro peso, né? Mas acredito que ela veio de antes também nessa tradição. Exato, né? Senão, essas questões todas, aliás, aqui temos uma contribuição do Fábio Killer, que fala se não foi um Moya-san por conta do honorífico japonês, né? Não foi, né? Aliás, é importante lembrar disso, porque eu acho que essa pergunta, Mestre Quintela, vai ajudar, inclusive, a contribuir com a sua fala, né? Porque o Moya-san, Fábio, Ya quer dizer um, tá? Então, o nome, esse Ya, ainda que tenha o som muito parecido com o do patriarca, e o patriarca fazia questão de transliterar da mesma forma que o nome dele, mas o Ya é um e o dele era gentil, tá? Ainda que algumas vezes ele usava também o um para se representar. E o san é vida. San quer dizer vivo, tá? Então, Yasan, o um era ele. E san era desenvolver vida, era aquele que ele daria vida, a vida dentro do Kung Fu, tá bom? Então, por isso, esse que foi no dia da minha cerimônia, que foi a mim explicado sobre o meu nome. Não tem nada a ver, por exemplo, embora, né, nós temos aí vários, o japonês tem, né, esse costume, né, como respeito, chamar de san, e coincide isso, mas não tem a ver com a questão do japonês. E outra pergunta que ele faz é se o mestre Won Shon Leun ele era chamado pelo apelido de Gon Sao Won. Nós temos que esclarecer isso com bastante cuidado, porque você, inclusive, escreveu Gon Sao Won, né, em transliteração, escreveu o nome do patriarca Won Shon Leun em chinês. Por que eu estou falando isso? Porque quando o nome dele é Won Shon Leun, Won é um sobrenome. Então, ele se apresentava muitas vezes como Gonçal Won. Eu sou o Won do Gonçal. Gonçal Won. Só que, ao longo do tempo, as pessoas passaram a substituir o caractere Won por outro caractere que quer dizer rei. Por isso que ele acabou sendo, e ele sempre esclarece isso, ele nunca se auto-intitulou rei do Gonçal. Isso veio no momento posterior, ok? Então, agora, há uma diferença entre nome Kung Fu e apelido, tá? Porque havia muitos, que nem, por exemplo, o patriarca Tsui Seung-tin era chamado de Silnin Tao Won, tá? Ou Bruce Lee, chamado de Lei Siulan, né? Ou seja, Li, Pequeno Dragão. Isso eram apelidos, não eram nomes Kung Fu. Há uma diferença muito grande. E isso, inclusive, diz respeito ao exemplo que o mestre Quintela utilizou do meu irmão mais velho, Sanitan, que recebeu o nome Kung Fu de Ip Man, né, em função não de apelido, de nome Kung Fu mesmo, em um momento muito especial e muito em consideração ao seu discípulo direto, Muyat. Tá? Então, existem várias situações onde Sikun outorga nomes para os seus Tosun. Para quem não está acostumado com a terminologia, é importante entender que Sikun quer dizer mestre do mestre, ou seja, Sifu do Sifu, e Tosun quer dizer Todai do Todai, ou seja, neto Kung Fu, onde, né, o Sikun é o avô Kung Fu e o Sifu, obviamente, o pai Kung Fu, ok?
Bom, nós temos aqui outras situações que são muito importantes para que nós possamos, com isso, entender o que se passa dentro de cada circunstância dentro da família Confu. Tá? Então, nós não podemos... Então, existe a questão do nome, existe a questão do apelido. Aliás, né, quem estudou a genealogia, e nosso curso de genealogia, nós vamos falar, inclusive, disso, né? O patriarca Wonshon-Leon, ele tinha outros apelidos além de Gonçalon, tá? Então, muitos tinham vários apelidos, né? O próprio patriarca Muyat, muitas vezes, era chamado de Tangur Moi, né? Porque ele era famoso por conseguir fazer o Tangur, que é um movimento de perna que carece de uma certa dificuldade, ou seja, de uma habilidade para fazê-lo. Tem que ter habilidade para fazê-lo. Então, carece, né, de uma facilidade. Ele exige uma habilidade para fazer, e o patriarca Moya tinha essa condição de encostar a sola do pé no braço inferior do Muyanjong. Tá? Então, você vai ver várias fotos do patriarca Muyat se posicionando em Tangur, que é um movimento típico do sistema Wing Chun. Tá ok? Mais alguém gostaria de fazer alguma observação nesse sentido? Senão, eu vou passar de novo a palavra para hoje não é o pai, nem, né? É o tio do tema, né? Tá? Visto que a mãe do tema não está presente. Mas antes eu vou passar a palavra para o Jones Belovitz para que ele possa fazer a sua contribuição. E se for, mas uma dúvida que eu tenho é, assim, como o nome Kung Fu se acaba fazendo parte da identidade da pessoa, principalmente no Molan e dentro do clã, pelo menos pode ser que eu não tenha notado, mas normalmente eu não vejo a pessoa ser chamada em momentos informais pelo nome Kung Fu, normalmente em cerimônias, em situações especiais. Mas, por exemplo, dentro do Mokun, normalmente você não vê um chamando o outro pelo nome Kung Fu. Se isso existe em outros clãs, ou por que isso acontece, se o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso. Não, isso é algo que vem espontaneamente. Há muitas pessoas que são chamados pelo nome Kung Fu dentro da nossa família, por exemplo, né? E tem outros que não, tá? Isso vai depender muito. O processo do nome Kung Fu é muito interessante, por quê? Porque ele é uma opção que o outro tem, né, de ser chamado. E isso vai depender muito de cada situação. Né? Por exemplo, o patriarca Muyat, por exemplo, sempre me chamou de Léo. Mas toda vez que ele fazia uma dedicatória para mim por escrito, ele escrevia Yassan, por exemplo. Tá? Então, você vai ver várias coisas que o patriarca Muyat me ofertou, onde está escrito Yassan. Né? Não, ele não escrevia Léo. Mas no dia a dia ele me chamava de Léo. Né? Eu chamava em inglês, né? Leo. Tá? Então, variava muito conforme essa situação. Outros, né? Como, por exemplo, Lei Moissan, né? Douglas Lee, era chamado o tempo todo pelo nome Kung Fu. Outros não. Né? Aqui, por exemplo, dentro da nossa família, o próprio seu Sirrim, Nathaniel, né? Normalmente todo mundo chama ele de Natan, ninguém chama ele de Nathaniel. Mesmo porque a maioria chama errado, chama ele de Natanael, né? Aí ele fica mais bravo ainda. Então, temos que lembrar. Então, as pessoas, para não errar, preferem chamar de Natan, que é muito mais apropriado, né? Então, aí vai depender de cada um, tá bom? O Sensei Ricardo Leite, boa noite, está presente aqui. Obrigado, Jones, aí por sua participação. Agora está ouvindo isso? Sim, estamos ouvindo. Desculpa, o microfone não estava bom. Um comentário, porque em japonês também existe essa questão. Por exemplo, travou para mim. Alguém está me ouvindo? Sifu está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok. A questão, por exemplo, de entrar em família tradicional e receber o nome.
E é uma honraria muito grande. Por exemplo, no teatro Kabuki, eu mesmo tenho amigo que está nessa condição, que recebe o nome da família tradicional e aí está dentro da história da família. E é uma grande honraria, mas é uma honraria distinta da qualificação na arte. É uma honra do pertencimento ao clã. E Isso. muitas vezes essa honra é confundida com a qualificação na arte. Então, se puder comentar sobre isso. Obrigado. Aliás, essa observação é muito importante, Sensei, porque isso acontece também no nome Kung Fu. E por isso que eu disse, né? Normalmente, como não existe essa associação, mas poderá existir, então é muito importante nós pensarmos nisso. De fato, o nome ele tem a ver com o pertencimento à família, com a árvore genealógica. Perdão. E não com relação à excelência na arte. É claro que várias pessoas, né, quando ingressam na família, se sentem na responsabilidade, até o contrário, né? Sentem na responsabilidade de ter uma alta condição para representar bem essa família, que é o mínimo que alguém que recebe esse nome, esse sobrenome principalmente, deveria fazer. Só que o que acontece? Muitas vezes, principalmente em artes como você falou, que são artes performáticas, vai depender muito de talento, de oportunidade. Muitas vezes a pessoa se lesiona, muitas vezes acontece algum acidente na vida da pessoa, a gente não sabe. No entanto, é essa responsabilidade de saber como trazer um compromisso para si, de representação familiar, é o que caracteriza uma pessoa responsável que recebeu o seu nome Kung Fu. Né? Então, a partir do momento que ele recebe esse nome, ele tem que se sentir responsável e vinculado às gerações anteriores. Porque senão, para que ele recebe o sobrenome? Né? E a pessoa precisa entender essa questão que é muito importante. É claro que nos dias de hoje, muitas vezes as pessoas não compreendem. Essas pessoas que não compreendem não deveriam ingressar na família Kung Fu. Né? E no passado, nós não tínhamos essa opção. Então, a pessoa ela entrava de maneira sem ter essa responsabilidade ou essa vocação. Hoje, a pessoa tem, que é o caso, por exemplo, né, de possibilidades da pessoa ter praticar, por exemplo, o programa do Wing Chun Experience e poder ficar 12 anos, né, praticando o Wing Chun sem necessariamente ingressar na família, sem necessariamente se tornar um membro da árvore genealógica, né? Porque o que aconteceu, Sensei Ricardo, com a vinda do Wing Chun para o Ocidente, aconteceu uma situação intermediária, onde eu pertenço temporariamente à família sem construir o laço vitalício, que é aquela ideia do membro ativo. Enquanto que eu estou em atividade, eu vou fortalecendo esses laços a ponto de, no futuro, então, ser convidado, né? E o mais importante, eu ser aceito a partir de um pedido para que eu ingresse na família Kung Fu. Isso é outra coisa importante, porque embora seja aprendido, quer dizer, ele tem que ser aceito, é importante que a pessoa se sinta bem-vinda dentro daquela família, porque ele tem que sentir muita vontade nesse sentido, né? Duas contribuições aqui, uma é do Fábio Killer, ele fala que se poderia disponibilizar as fotos do grão-mestre Muyat utilizando a técnica de perna juntamente com o caractere chinês. É possível, eu vou pedir depois para que, né, a nossa equipe possa providenciar isso. E aqui o José Abílio Ferreira pergunta: Mestre Léo, é emitido algum documento que comprove a legitimidade daquele que recebeu o nome Kung Fu? Sim, é emitido um documento onde, inclusive,
não só consta o nome, porque já tem outras situações também muito curiosas, pessoas que não sabem escrever o seu nome, e escrevem errado o seu nome. Existe isso também, né? Então, é muito importante que a pessoa possa escrever o seu nome apropriadamente. Para isso que ele recebe documentos comprovatórios, como eu falei, são símbolos de legitimidade, José Abílio, que vão comprovar que esse documento, que é firmado pelos líderes da família, não é por uma terceira, não é por um terceiro, não é por uma federação, não é por uma escola. Por quê? Porque esse vínculo de reconhecimento é um vínculo familiar. Então, esse documento ele é assinado pelo líder da família, ou juntamente com o líder do clã, né, com o significado do nome, com o nome, inclusive com, caso exista algum vínculo institucional, isso também é firmado, tá ok, José Abílio? Então, sim, é emitido não só algum documento, são vários documentos, porque existem várias instâncias e várias observações que carregam o nome Confu. E isso, então, é documentado, é registrado. E hoje, mais modernamente, José Abílio, existe, inclusive, sites oficiais onde os nomes se constam. Então, se você quiser saber quem são os discípulos, por exemplo, da família Moyassá e seus descendentes, basta você ingressar num determinado site para que você possa ver a lista oficial desses discípulos e, com isso, saber se, né, determinada pessoa está fazendo o uso indevido de um determinado sobrenome ou de um determinado nome, como não é incomum, tá? Isso tem acontecido com uma certa frequência, inclusive com a falsificação de documentos, né? Então, temos que tomar sempre muito cuidado, José Abílio, você que está numa região que muitas vezes a cultura chinesa, a comunidade chinesa, a cultura chinesa não é muito disseminada, é importante tomar cuidado com relação a esses aspectos, tá ok? Bom, estamos aqui, então, encerrando a nossa live da noite de hoje. Antes, obviamente, disso, quero convidar o tio do tema de hoje, o Tiago Paternostro, com o suporte do seu CIFO, o Tiago Quintela, para fazer as suas considerações finais. Bom, fico muito agradecido, né, pela oportunidade de estar reunido mais uma vez com a nossa família, né, com o nosso clã. E duas coisas que me saltaram na nossa conversa. A primeira, esse conhecimento que o senhor tem da cultura e da língua chinesa, ele realmente se mostra bastante necessário, uma vez que se tem o desejo de explorar mais a fundo esse tema que eu achei extremamente interessante. O meu Sifu sempre fala, né, e acho que eu acredito que sejam palavras suas também, que o Kung Fu é um aprendizado que se dá através do seu investimento. Então, quanto mais você investe, mais você pode receber de volta dele, né? Então, muito interessante isso. E também em relação à questão dos nomes, né? Agora, relembrando da minha história com o Radamuri, o primeiro contato que eu tive com o meu Sifu, eu busquei na internet, depois de assistir um filme do Bruce Lee, por Kung Fu em Brasília. Eu não pesquisei por Wing Chun. E eu anotei 5 telefones dessa página, e o primeiro deles que eu liguei, eu atendi o telefone, falei alô, e alguém do outro lado falou oi, ao mesmo tempo. E aí eu falei, com quem eu falo? E alguém do outro lado falou ao mesmo tempo, quem está falando? Junto também. E aí os dois juntos também, Tiago. Aí eu falei, poxa, eu risquei os outros números e falei, cara, eu queria aprender sobre Kung Fu, vamos ver se a gente marca um dia aí para conversar. E aí é como começa a minha história, né, dentro dessa caminhada. E, né, uma coincidência ou não do nome, agora antes, né, do nome Kung Fu, nome, não sei, brasileiro, ou qualquer termo.
mas a gente nunca sabe a importância que vai ter isso no futuro, né? Sem dúvida nenhuma, minha mãe, nunca, meu pai, no caso, né? Nunca imaginou que ele falou, pô, eu vou colocar Tiago, porque um dia vai ter um Tiago lá na frente, daqui a 30 anos, que vai fazer a diferença na vida desse garoto. Então, é muito legal ver a importância que vai sendo construída, né? Muito, muito bacana. Mas agradeço mais uma vez a participação de todos e o tema sempre, como sempre, nas nossas reuniões, muito, muito engrandecedor. Eu que agradeço a sua participação e a ajuda, né, que você ofertou para a noite de hoje, Tiago. Mestre Quintela, gostaria de fazer alguma complementação com relação à fala, né, do seu aluno Tiago Paternostro? Sim, você vê como é interessante, né, essa questão do nome, né? Porque o Thiago, ele é o Dice, né, da minha família, meu primeiro aluno, e o que fortaleceu esse laço inicialmente foi os nomes, né? Então você vê como é forte essa ideia de Yunfang, né? O destino também, né, entrelaçando as relações, né, que vão surgir para o futuro, né? É bem interessante isso. Eu quero agradecer, né, de toda forma, a participação de todos, o tempo do senhor, né, o pessoal do Kung Fu Life, que graças a essa gravação também a Isabela vai poder, né, correr atrás da resposta da pergunta que ela fez, né? Então fico feliz de estar contribuindo aqui e muito feliz de sempre participar dessas lives que estão, né, com muita gentileza. O senhor está sempre disposto a, né, compartilhar conosco da experiência do senhor diante das nossas dúvidas, né, que são muitas dentro do caminho. É isso. Obrigado a todos. E antes de encerrar aqui, passar a palavra para o mestre Rodrigo Giarola e agradecer ao mestre Quintela, tenho duas questões aqui a ser mencionadas. Primeiro, para finalizar a contribuição do Fábio Killer, que fala o seguinte, que a ideia de laço vitalício não atrapalha o estudo e prática de outras linhagens, pois, no final, o Kung Fu se torna algo pessoal e intransferível, né? E aqui é muito importante isso, né? Que, em primeiro lugar, a ideia de vínculo é sempre de uma única linhagem, tá? Alguns mestres, no intuito de complementar a prática de uma determinada linhagem, eles sugerem para que seus discípulos venham a complementar alguma limitação que ele observa com outros amigos ou pessoas, né, que eles têm confiança. Isso acontece, mas independente disso, você sempre tem um único Sifu o resto da vida. Tá? Os outros Sifus são Sifus que vão dar suporte para aquele Sifu principal. São Sifus auxiliares. E, a rigor, ele pertence apenas a uma única linhagem. Eu disse a rigor porque, é claro, existem exceções e não quero aqui entrar nas exceções. Eu acho que é importante a gente colocar o que seria o costume principal. E o Kung Fu, sim, ele é algo pessoal e intransferível, tá? Isso é muito importante. Né? No Kung Fu é algo que você não pode ensinar para alguém. Por isso que ele é intransferível. E cada um tem o seu próprio Kung Fu, tá? Baseado nessa relação vitalícia que ele constrói com o seu Sifu. Por isso, escolher um Sifu é algo muito sério, é algo que tem que ser feito com muito cuidado pelos dois lados, né? Assim como também a escolha de um Todai. Outra coisa que eu queria dizer é que existe essa situação. Eu falei para vocês que antigamente eu não escrevia o mesmo jeito, o meu nome com o nome do Patriarca Muyat. Quem lembra pode observar que na década de 90 eu escrevia Iá com YA sem o T, para justamente não haver essa confusão que o Fábio Killer, né, contribuiu conosco aqui, tá? Ocorre que um dia eu estava jantando com o Patriarca Muyad em sua casa e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou o seguinte, ele falou, né, desde o começo, quando William, que é o meu Sirim, filho dele, começou a namorar com Elizabeth, que é a atual esposa dele, ele falou, eu já sabia que eles iam casar porque o nome da Elizabeth em chinês tem a ver com o nome da minha mãe. É o mesmo nome. E aí ele falou, da mesma forma como o seu nome é igual ao meu.
né? Então, embora não seja escrito, por isso que ele fazia questão de escrever, porque isso é chamado em chinês de Yunfan, que depois um dia nós podemos falar sobre isso, que muitas vezes as pessoas traduzem como destino, onde há essa coincidência de nomes. Isso é o que acontece, por exemplo, com o Tiago Paternostro e o mestre Tiago Quintela. Então, isso tudo são coincidências que é chamados em chinês de Yunfan, né? E que evidenciam a construção de uma relação que, como você disse, quando o seu pai, sua mãe, né, acho que pelo jeito aí foi o seu pai, né, Tiago, que deu o seu nome a você, né, ele não imaginava que você, depois de 30 anos, iria encontrar com o mestre Quintela. Então, mas isso é o que se chama de destino. Isso é o que se chama, né, dessas questões que a gente não explica, da mesma forma como eu respondi para o Jones sobre como que é a elaboração de um nome Kung Fu. Né? Existem muito mais coisas que a lógica, existem muito mais coisas, principalmente dentro da dimensão Kung Fu, que a gente, né, não dá para explicar dentro de um processo mais racional científico, tá ok? E isso são coisas que vão acontecendo e que o Kung Fu, ele bebe dessa situação, dessas surpresas que acontecem e que não há necessidade nenhuma de se explicar. Né? Por isso, da importância do incognoscível, né? É aquilo que você não sabe, nunca saberá e não precisará saber a respeito, mas que elas existem e estão acontecendo, isso sim, estão acontecendo e existem sim. Obrigado pela noite de hoje, agradeço muito a participação de vocês e espero encontrá-los na semana que vem. Por hora, passo a palavra para o mestre Rodrigo Giarola e, mais uma vez, agradeço ao Edson Maciel por todo o seu suporte. Mestre Rodrigo Giarola. Obrigado. Bom, resta a mim agradecer ao senhor novamente por mais uma quarta-feira, por disponibilizar o tempo para atender aqui as demandas do Instituto Moyat. Agradecer ao Edson também todo o apoio que ele tem feito durante esses meses e os meses que se seguirão. E a todos que nos assistem, por favor, né, caso queira contribuir com algum tema, basta entrar em contato tanto comigo ou quanto o Edson, que podemos organizar mais temas para frente. Ficamos por aqui e até a próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Boa noite.